Olá, nono ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui primeiro pra gente falar sobre o projeto Caldas de Bem com a Vida e depois pra gente dar prosseguimento à nossa matéria, né? Correção do capítulo 20 e explanação dos outros capítulos. Então, pra gente começar, né? O projeto Caldas de Bem com a Vida é um projeto que a escola planejou para vocês refletirem, né, sobre esse momento e as marcas que ele vai deixar na gente, né, na população brasileira depois. Sendo assim, o tema do Ensino Fundamental 2 é uma nova postura pessoal e coletiva em todos os aspectos da vida durante e após o isolamento social. E é dentro desse tema, né, que a gente vai refletir especificamente sobre o nosso subtema, né, o subtema do nono ano, que é novas tribos. Bom, o que a gente quer dizer com isso, né, novas tribos? Bom, na nossa sociedade, né, existem as chamadas tribos urbanas. Então, são pessoas que se agrupam, né, de acordo com os seus gostos, com as suas semelhanças, preferências, afinidades, enfim. Só que, como eu disse, né, essas pessoas, elas se agrupam assim. Só que aí a gente está passando por um isolamento social. Então, né, o contato físico já é bem mais difícil. Então, como essas pessoas estão se agrupando agora pela internet, né? E quem são essas pessoas? Quais são essas novas tribos que surgiram nesse período de pandemia, de isolamento social? Será que vocês, né, não se achavam pertencentes a uma determinada tribo, por exemplo, roqueiros, e na pandemia descobriram outras coisas, né, e agora se consideram de uma outra tribo? Bom, é pensando em tudo isso, né, que eu, Marcela, enquanto professora de vocês, propus a seguinte atividade. Vocês, de maneira individual, tá, gente, vão fazer um levantamento dessas novas tribos que surgiram nesse momento de quarentena, de pandemia. Digamos que tenha surgido a tribo das lives. Vocês vão pegar ela, mais outras tribos, né, que vocês acham que foram inventadas ou que surgiram ou ainda ressurgiram nessa quarentena. Fazer um levantamento de todas elas. O que é fazer um levantamento? Ah, surgiu tribo tal. Aí vocês vão especificar como é essa tribo, né? Sei lá, a tribo das lives é composta de pessoas que se reúnem para assistir diversas lives. Vocês vão especificar isso aí, colocar num papel, né, numa folha 4, tudo escrito direitinho, bonitinho, com a identificação de vocês, nome, turma, professora, matéria e tal. E depois vocês vão gravar um vídeo explicando todo esse trabalho que vocês tiveram, né? Explicando sobre essas tribos. E aí vocês podem incluir nesse vídeo um depoimento pessoal, né? A que tribo você acha que você se insere? Ou você acha que você não está inserido em nenhuma tribo urbana? Sei lá. Para fazer esse trabalho, óbvio, vocês podem utilizar qualquer ferramenta digital que vocês queiram e soltar a imaginação de vocês. Mas eu pensei, né, num aplicativo que tem feito muito sucesso. Pode até ser também uma tribo que surgiu na pandemia, que é o TikTok. E por que eu pensei no TikTok? Porque no TikTok dá para vocês fazerem vídeos muito bem-humorados, né? O aplicativo possui diversos recursos, inclusive um que dá para você colocar a foto, né, aqui atrás de você e ir falando sobre aquela foto, que é bem interessante para vocês fazerem isso. Então, vocês podem colocar a foto das tribos e irem falando. Ou, enfim, se vocês tiverem outras ideias, né, vocês podem fazer também. Essa atividade deve ser entregue de duas formas, tá? Primeiro, a atividade escrita, que deve ser entregue ao colégio numa folha 4 com a identificação de vocês. E depois, o vídeo, que deve ser compartilhado no meu e-mail ou ainda, se vocês preferirem, mandado por WhatsApp, com a apresentação oral do trabalho, tá, gente? Esse vídeo é como se fosse aquele vídeo do seminário que vocês fizeram, né? Só que vocês vão fazer de uma maneira mais bem-humorada e se baseando nessas novas tribos. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só me chamar ou deixar aqui embaixo nos comentários. E agora, vamos ao que interessa, que é a correção das atividades do capítulo 20. A atividade de número 1, letra A e letra B são respostas pessoais, tá? Então, eu não vou dar essa resposta para vocês, porque é uma resposta pessoal, uma resposta que depende muito da opinião de vocês.
Já a letra C pergunta o que levaria as pessoas a disseminarem esse ponto de vista. E aí a gente já tem uma resposta mais palpável, né? Apesar de ser uma possibilidade. Então, provavelmente, as pessoas disseminam esse ponto de vista pelo resultado fraco que os estudantes costumam apresentar em exames, provas nacionais. Ou ainda, a péssima posição que o Brasil ocupa nos indicadores internacionais, o baixo salário dos professores, o alto índice de evasão escolar, né? Evasão aqui é saída dos alunos da escola, abandono, ou até mesmo o fato, né, de colocar a educação em 5º lugar no ranking de prioridades pessoais. Sabendo nós, né, que educação deveria ser o primeiro lugar. 2. Segundo o texto, o brasileiro coloca a educação como sua 5ª prioridade, o que poderia levar a população a considerar os outros fatores citados mais relevantes que a educação. Bom, vamos pensar aqui, né? O Brasil, ele apresenta uma carência enorme nos serviços básicos. Quando a gente fala de serviços básicos, né? A gente fala de água, de esgoto tratado, a gente fala de saúde, educação, segurança. E quando a gente fala de saúde e segurança, principalmente, né? Que são áreas que estão muito ligadas à sobrevivência da população, assim como o emprego e o combate à corrupção. Isso tudo, né, na cabeça das pessoas está muito mais vinculado à possibilidade de uma melhor condição de vida do que educação. Logo, a educação acaba sendo jogada para um segundo plano. Mas não por culpa da população, tá, gente? É porque essa população mesmo, ela já sofre muito por não ter o básico. 3. Considerando os 5 itens levantados, como você estabeleceria as suas prioridades? Coloque 1 para mais importante e 5 para menos importante. Então, aí é pessoal, né? Entre saúde, educação, segurança, emprego e combate à corrupção, vocês vão ver para vocês, né? O que é a prioridade número 1, o que é a prioridade número 2, número 3, número 4 e número 5. 4. Que outro item você incluiria nessa lista? Em que posição o colocaria? Aqui a resposta também é totalmente pessoal. 5. Observe que o autor emprega diversos verbos flexionados na primeira pessoa do plural. Que efeito de sentido essa escolha gera? Bom, quando a gente fala em primeira pessoa do plural, né, a gente não somente está nos colocando naquilo ali que a gente está falando, mas também está colocando os outros. Então, o autor utiliza a primeira pessoa do plural aqui, nós, para falar não só dele, mas também do seu leitor. 6. Há ao longo do texto muitos dados concretos, como números e índices percentuais. Qual a função desses dados em um texto como esse? Bom, em todo texto, tá, gente? Você utilizar dados concretos faz aumentar a credibilidade do que está sendo dito ali, ou seja, reforça os argumentos apresentados. 7. Em alguns momentos, o autor dirige-se diretamente ao leitor, fazendo perguntas a ele. Qual a sua intenção ao fazer isso? Bom, assim como o uso da primeira pessoa do plural, né, o autor aqui também está querendo incluir o leitor no seu discurso. Por isso, ele faz perguntas ao leitor. A 8 também é uma resposta pessoal, né, então fica a critério de vocês. E a 9 pergunta como vocês interpretam o termo senso comum. Bom, o senso comum, né, ele representa um consenso, uma opinião popular. 10. O artigo demonstra que a maioria dos alunos que inicia a educação básica não chega à universidade. Quais as razões para essa enorme evasão, né? Para esse enorme abandono? Bom, as razões mais comuns, né, são que os jovens precisam, muitos jovens, né, precisam trabalhar para ajudar a família. Com isso, eles não conseguem conciliar emprego e estudo. Além disso, existe também a questão das poucas vagas nas universidades públicas e a grande concorrência, né? Já que a maioria das pessoas que têm oportunidade de estudar até em escola particular querem se formar por universidades públicas e não particulares. E aí, né, esses alunos que têm oportunidade de pagar um ensino melhor, um ensino particular, né,
com condições melhores, eles acabam se preparando muito mais que aquelas pessoas que estudam em colégios públicos, né? E aí eles conseguem a vaga na faculdade e o cara da escola pública não. Muitas vezes, tá, gente? Não é o que acontece sempre, mas muitas vezes é isso. 11. O que você sugeriria para minimizar os problemas apresentados no artigo? Aqui a resposta é pessoal, né? Mas uma dica para vocês é citar uma melhor administração do dinheiro público, ou seja, um investimento maior na educação, na formação e na remuneração dos professores, em escolas de tempo integral, enfim, entre outras 1000 possibilidades aqui. Na 12, vocês precisam preencher um quadrinho que ficará da seguinte forma: Introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento, do 2º ao 4º parágrafo. E conclusão, 5º e último parágrafo. Terminado isso aqui, vocês vão passar para o capítulo 21 e fazer a leitura que abre esse capítulo, que é a leitura das páginas 528 e 529. Feita essa leitura, vocês vão para uma outra leitura, que é a leitura do capítulo 22, para a gente encerrar os nossos estudos do gênero artigo de opinião. Então, vocês vão fazer essa leitura do capítulo 22 também e depois vão realizar as atividades do capítulo 22, tá, gente? Para aí a gente arrematar o nosso conteúdo com informações maiores sobre o artigo de opinião e logo depois a produção textual. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o artigo de opinião. A primeira coisa que vocês precisam saber, né, é que o artigo de opinião, ele pertence à esfera jornalística e que ele trata de um texto argumentativo que o seu autor, ou seja, uma pessoa que é especialista no assunto, expõe um ponto de vista a uma questão que é geralmente polêmica. Os artigos de opinião costumam ser publicados em jornais, né, em colunas de jornais assinadas pelos seus autores, óbvio. Muitas vezes, né, para se isentar, né, inclusive os jornais expõem ao lado do artigo de opinião pequenos parágrafos explicando que os pontos de vista ali expostos, né, são de outra pessoa e não do jornal. Quer ver um caso que aconteceu recentemente? A Beyoncé, ela lançou, né, aquele mini filmezinho Black is King, né, que em português significa Preto é Rei. Aí, a Lilia Schwartz, que é historiadora, se eu não me engano, escreveu um artigo de opinião na Folha de São Paulo falando que o filme seria muito bom se a Beyoncé não tivesse exagerado, por exemplo, nas roupas pomposas, nas roupas de grife, né, nas coisas caras que ela utiliza no filme. Bom, eu não preciso nem dizer, né, que esse artigo foi muito criticado. Todo mundo caiu em cima dela. E aí, né, ela veio a público dizer que o jornal Folha de São Paulo mudou coisas do artigo dela. Só que, como a gente viu aqui, né, o artigo de opinião que é publicado no jornal, ele não é responsabilidade do jornal, mas sim responsabilidade de quem escreve. Continuando aqui, né, esses textos, os artigos de opinião, eles têm sim uma clara intenção persuasiva, né? Então, eles argumentam no intuito de convencer o leitor que aquilo ali é o certo. Normalmente, as pessoas que leem esses artigos são pessoas que têm um bom nível de escolaridade, pessoas que se interessam por temas da atualidade. Portanto, a linguagem empregada ali segue o padrão formal da língua portuguesa, mas ela pode ser empregada tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa, sendo a primeira mais comum, né, para demonstrar o caráter subjetivo, já que isso é um artigo de opinião e na primeira pessoa a opinião fica mais explícita, né? Assim como qualquer outro texto dissertativo, inclusive essa estrutura é a mesma estrutura da redação do Enem, tá, gente? E de vários concursos aí que pedem textos dissertativos argumentativos, que é a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, que é geralmente o parágrafo inicial, a gente tem a exposição da situação, né, do problema que vai ser debatido ali. No desenvolvimento, o autor vai desenvolver o tema debatido ali. E na conclusão, o tema central é encerrado, né? É o fechamento do texto. Geralmente é uma síntese dos pontos apresentados no restante do texto. Por fim,
vocês devem fazer a produção textual da semana, que consiste não na produção textual do livro, mas sim em uma produção textual da aba Atualidades do portal Eleva. Eu deixei todas as instruções lá no estudo dirigido para vocês, tá, gente? Essa produção consiste num comentário crítico, não é bem um artigo de opinião. No entanto, o comentário crítico se assemelha muito com um artigo de opinião. Vocês vão sim expressar a opinião de vocês sobre um tema da atualidade, que é o tráfico de animais, né? E aí os textos motivadores que estão lá se baseiam naquele acontecimento recente do menino da Naja, lá em Brasília. Bom, é isso por hoje, tá? Não esqueçam de fazer o projeto e todas as atividades. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo ou me chamem. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.